Nós vamos iniciar a escola dominical, nossa escola bíblica, que pela infinita misericórdia de Deus nós, querendo ou não, estamos aqui todo domingo, até que o Senhor, enquanto o Senhor permite. Hoje, eu sempre relembro a última aula. Nós encerramos a última aula falando sobre a providência de Deus. E eu tenho ficado maravilhado, eu nunca me acostumo com Deus. Não tem como se acostumar com Ele. Para começar, que Ele é Senhor. Segundo, que Ele é todo-poderoso. Terceiro, Ele comanda, domina e rege as coisas. Uma soberania que não tem como nós prevermos nada. Só tem como nós sabermos que Deus é o que para nós? Bom. Fala alto. Bom. Bom. Uma vez eu questionei, por que Deus não é boníssimo? Por que Deus não é em extremo maravilhoso? Por que Deus não é excelso em bondade? Porque a Bíblia diz que Ele é bom. Ele simplesmente é bom. Você colocar um superlativo para Deus, você começa a diminuí-lo com relação à sua comunhão com Ele. Quando Deus pergunta, o que Deus é para você? Deus é bom. É bom. Foi a primeira coisa que meu pai aprendeu quando se converteu. Ele ficava repetindo, Deus é bom. Tudo que Ele faz é bom. E os irmãos sabem disso. Só que a nossa rebeldia, a nossa forma de olhar para a nossa vida e agirmos como aquele profetazinho que subiu no monte, lembra? Chamado Jonas, que depois de ter errado diante de Deus, ter sido lançado no inferno, que ele chamava o ventre daquele peixe de inferno, ter orado de lá, ter tido a misericórdia de Deus que o salvou, e ainda consentiu que ele fizesse o mesmo chamado de antes, ainda assim aquele homem reclamou. Ele simplesmente praticou uma coisa que as pessoas não pensam. E nós vamos falar sobre isso hoje, não sobre essa palavra. Vai ter uma outra palavra que vai juntar tudo. Mas ele profanou a bondade de Deus na vida dele. Ele simplesmente não se recordou da bondade de Deus para com ele. Ele não se recordou que uma frase da oração dele no ventre do peixe, no meio das tripas do peixe. Tem gente, uma vez quando eu era pequeno, mostraram o Jonas fazendo um foguinho dentro do peixe. Ele estava dentro do estômago. Pensa bem, ele foi conservado vivo por Deus, porque não tem como respirar. Ele não era um verme, ele era um ser humano. Então ele fala assim, do inferno eu levei a minha oração. E a minha oração subiu a Deus. E logo depois, ele fala para Deus que a reclamação dele é justa, que a reclamação dele é uma coisa que é aceitável, porque ele estava cheio de razões. Eu não vou entrar na questão da história, mas o Senhor fez essa pergunta, é justa a tua reclamação? Ele teve a audácia de dizer, é justo que ele morrer. Olha bem, quando ele esteve lá na morte, o que ele fez? Quem que lembra da história? Suplicou para não morrer. Então vocês estão entendendo como é que nós profanamos o bem de Deus e a obra dele na nossa vida? Ele nos dá vida e na nossa reclamação, de forma objetiva, explícita ou até mesmo subjetiva, nós desejamos a morte. A melhor minha é morrer. E nós somos instáveis. Sim, o que eu quero falar é sim, instáveis, mas não desculpáveis diante de Deus. Entenda bem, quando nós olhamos para a nossa situação, eu falei a palavra profanação. Nós vemos que o Senhor nos remiu, nos tirou do poderio do pecado e falou assim, você não vai precisar mais viver sob o domínio dele, porque você tem uma promessa e você vai caminhar segundo a sua graça. Então vamos lembrar dos estudos todos, a bem-aventurança, não é isso? A soberania de Deus, o propósito de Deus para com o homem de salvar a alma do homem, porque ele criou. Então, tudo isso, quando nós negligenciamos e nós olhamos e fazemos da nossa vida uma impureza,
nós estamos profanando o que habita dentro de nós. Templo do Espírito Santo. Sim. Espírito Santo. O Espírito, mas na verdade o Espírito não pode ser profanado. Mas o que você falou agora, o quê? O templo. O templo é profanado. E não é somente com prostituição, não. Os nossos pensamentos profanam o nosso corpo. Então pega dali, se profana o nosso corpo, que é a coisa mais próxima de nós, pensa bem nas que estão em volta. O que acontece quando nós estamos mal? Não importa a situação, mal. Estamos num dia péssimo. Murmuração. Não, mas eu estou falando com relação às coisas à nossa volta. O que acontece? Tudo fica ruim. Sim, tudo fica ruim. Por quê? É isso que nós vamos falar hoje. Eu gosto dessa introdução porque nós vamos falar de uma coisa chamada sincretismo religioso. Pô, a palavra pode ser difícil, até chique, mas expressa uma coisa terrível. Sincretismo religioso. Mas não temos como falar de sincretismo religioso se não falarmos também de ecumenismo, não como o mundo fala, como o Papa fala de ecumenismo, mas a palavra em si, vamos ver biblicamente, não a palavra, não tem essa palavra na Bíblia, mas tem as ações da Bíblia. E não temos como falar de ecumenismo, olha só, uma coisa ou outra, se não falarmos de profanação. Então eu quero fazer uma abertura com os irmãos acerca de profanação primeiro. Abre em Hebreus 12, por favor, Hebreus, a carta aos Hebreus, no Novo Testamento, antes de Tiago, e após Tito, Hebreus. Antes de nós lermos, abre no capítulo 12. Os irmãos, eu sei que os irmãos sabem o que é profano, mas jamais conseguirão colocar em palavras. Então não vou perguntar o que significa profano, mas os irmãos sabem o que é profano. Mas se nós formos colocar uma palavra, é simples saber, não tem nada de fantástico o que Deus fala. Profano é aquilo que desrespeita e mancha aquilo que deve ser respeitado. Profano é tudo aquilo que tem a função de causar uma mancha, de sujar ou de trazer a desrespeito total aquilo que é separado para respeito. Isso é chamado profano. Então preste atenção. Capítulo 12, o versículo... Capítulo 12, o versículo 16. Perdão, vamos ler o 15 primeiro. Aliás, vamos ler o 14, não está nem marcado, mas o segmento do 14, 15 e 16 vai mostrar, vai dar uma abertura para os irmãos acerca da profanação. Lembra que nós falamos que o título é sincretismo religioso? Passa por ecumenismo, descemos até inicial, como se fosse a primeira. Não temos como falar de ecumenismo se não falarmos de profanação. Não temos como falar de sincretismo religioso, senão o distinguirmos de ecumenismo, que é diferente. Então vamos ver. Joyce, lê para a gente aqui o versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certo. Então vamos ler parte por parte. Seguir o quê? Uma forma de viver para com todos o quê? E a santificação. O que está relacionado aí? Olha bem, ele citou duas coisas. A paz com todos, então indica o quê? Quando fala assim, a paz com todos, o que está indicando? Em termos de vida. Boa convivência. Uma relação com quem? Pacífica com o próximo. Não, mas não estou dizendo sim, a paz, mas eu estou dizendo, mas quando fala assim, seguir a paz com todos, como fala com todos, relaciona o quê? Uma vida em quê? Em comunhão. Comunhão. Não, tudo bem, em comunhão, mas aí falaríamos daqueles que conhecem o mesmo Deus e servem e são salvos. Sim, o mundo em si, seguir a paz com todos, fala em vida em sociedade. Em termos gerais. Né? Então isso. Então como ele citou em termos geral, a paz com todos, ele fala em seguida o que, Beth? O que ele fala em seguida? Seguir a paz com todos e o quê?
E é santificação. Sim. Essa tem relação com quem? Com a gente. Não, e seguir a parte toda e seguir também a santificação, a sua. Isso, tem a ver com o Senhor. E santificação é separação. É separar algo para uso santo. E isso está santificado, que é diferente de consagrado, que nós vamos um pouco na hora dessa comentar sobre isso. Pode ter várias santificações, mas só existe uma consagração. Então vou deixar em aberto, e pode ser que venhamos até o final do estudo falar sobre isso. Inclusive isso lembra muito culto de consagração, né? Vai toda quinta-feira. Consagrou, tem precisa da outra quinta-feira consagrar de novo. E a Bíblia fala que, Levítico fala que uma coisa consagrada não pode... Terça e quinta. Olha, uma coisa consagrada não pode ser resgatada. Sabe o que tem que acontecer com ela? Se for objeto, tem que ser destruído. Se for uma coisa que consagrou, foi profanado ou usado para outra coisa, ela tem que ser destruída. Eu vou dar um exemplo. Uma guitarra. Uma guitarra é usada somente para o Senhor, é consagrada ao Senhor. Se ela for profanada por qualquer outra coisa, ela, segundo Levítico, ela tem que ser destruída. E sabe o que acontece com uma pessoa que é consagrada, segundo Levítico? Morta. Lá no finalzinho, nos últimos versículos de Levítico, está escrito: não haverá resgate para ela, será Você morta. pega o instrumento que é consagrado, que você acabou de falar, ele vem tocar, por exemplo, aí, Ele um não, showzinho, ele não serve mais como. Por isso que os irmãos vão entender, vocês vão entender o sincretismo religioso partindo, descendo para profanação, passando no meio por ecumenismo e chegando, propriamente dito, a sincretismo. Então preste atenção. Se a pessoa não souber que foi consagrada. Se ela estiver na ignorância, usar o instrumento... Ué, como? Como que ela não sabe se o consagrado não é somente uma oração sobre o instrumento? Ele está no local específico. Não, assim, por exemplo, de repente tem uma guitarra aqui, foi consagrada, aí vamos supor que eu só, não sei, mas se soubesse tocar, chegou ali. Você pode comprar de tecido. Pode comprar, assim, sei lá. Mas depois de consagrou. Sim, mas você vendeu, ela não serve. Entenda bem, irmão, não estou dizendo que você vai jogar a guitarra fora. Eu estou falando que, segundo a Bíblia, eu quero que os irmãos entendam. Eu nunca permito que os irmãos cheguem ao entendimento, um entendimento assim, radical. Então quer dizer, não. Eu estou dizendo que uma coisa, aqui está falando santificado, uma coisa consagrada, ela especificamente está reservada para o resto da vida, para uso do Senhor. Então, quem era de ser humano que foi, qual a tribo que foi separada perpetuamente só para trabalhar para o Senhor? Quem é que lembra? A tribo. Levi. A tribo de Levi. Lembra que Deus falou? Eu serei a sua herança. Eu vou bem devagar, porque esse assunto é um assunto que o crente deve entender. Porque disso depende disso depende o livramento com relação à verdade acerca de todo o engano que estamos vendo. E os irmãos não se assustem se os irmãos falarem assim: eu não tinha pensado nisso. Caramba, eu nunca pude perceber isso que você está falando. Não que eu estou falando, é o que a Bíblia vai falar. Então entenda bem. Se falou seguir a paz com todos, a harmonia, não é isso? E a santificação tem a ver com quem? Tem a ver com? Senhor. Com o Senhor. Então, se tem a ver com o Senhor, é como se o Senhor fosse todos também, isso você entende. Ele fala que a mesma convivência que você tem com a sociedade, olha bem, agora vai entrar um grilinho na cabeça do irmão. Você deve agir da mesmíssima forma com Deus. Então, peraí, se a nossa vida em sociedade é fatalmente uma vida que direciona ao pecado, por que ele fez essa comparação? Quando ele fala assim, seguir a paz com todos, o que ele quer dizer com isso? Preste atenção. Olha, eu ordeno a vocês, que é o Senhor falando, usando o autor de Hebreus, eu digo para vocês, seguir, ou seja, sigam uma forma de viver que, independente do que está acontecendo, vocês consigam gerar paz. Viver em união, né? Mas a paz não é recíproca. Ele não está dizendo uma reciprocidade. Ou seja, ele manda seguir a paz com todos. Ou seja, na verdade, ele está invertendo a situação.
Ele está falando assim, ainda que tudo leve a você a fazer parte da sociedade como mais uma pessoa murmuradora, mas com as razões melhores, porque você é uma cristã, entendeu? Ele diz para que você não se submeta a isso e viva como se aquele problema não tivesse, porque você é ligado com quem? Com Deus. Entendeu, mano? Entendeu? Olha só, você é ligado com Deus. Então ele fala, Ronaldo, quando você se santifica para mim, terá que suportar tudo deste mundo, porque eu vos tirei dele, não fisicamente. Então, quando você deixa com que as coisas profanas te influenciem, porque o mundo é profano, o mundo é sujo, ele suja as coisas de Deus, ele não tem participação com Deus, o mundo nada tem com Cristo. Você fica profanado diante de Deus, porque quem habita em você é o na pessoa do Espírito Santo. Então você não deve ser profanado. Aí os irmãos vão para o segundo versículo. Joyce, tu leu o 14, não é isso? Agora repete o 14 e emenda com 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Desculpa, Hebreus, está todo mundo aí? Hebreus? Hebreus capítulo 12. Seguir a paz com todos e o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Emenda com 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Ó, você está vendo? Da onde pode vir uma raiz de amargura? Você consegue imaginar vir uma raiz de amargura do meio de Deus? Consegue pensar que vem alguma coisa relacionada à minha convivência com Deus, alguma raiz de amargura? Isso é no seio da sociedade. Isso. Entendi. Olha só. Só para você não você falou certo. Olha só. Se eu tenho um relacionamento com Deus, Ele manda eu me... Qual é a palavra que o 14 santificar. falou? Santificar. Ou seja, eu tenho uma separação com Ele. Isso envolve outras coisas que o irmão estudou. Como a bem-aventurança. Lembra da bem-aventurança? Bem-aventurado aquele que... Entendeu? Bem-aventurado aquele que faz isso, aquele que é encaminhado pelo Senhor. Então, quando Ele fala, olha, façam um esforço, enquanto vocês estiverem caminhando, estarão caminhando ainda neste mundo. Não deixe que o mundo tire a vossa paz, e com isso influencie a segunda coisa, que é com relação a Deus. A santificação. Santificação. Entendeu agora? Agora, o que a Joyce leu agora foi tendo um cuidado, essa palavra é importante, ó, tendo cuidado, ou seja, prestando bastante atenção, que ninguém o quê? Se prive da graça de Deus. O que os irmãos podem falar alguma coisa? Que ninguém se prive da graça. O que é graça? Não é uma forma de que Deus nos conduz por um caminho que não teríamos condições de passá-lo, mas a graça inclui força, não é isso? Unção, santificação, separação, arrependimento, tudo isso a graça vai fazendo com você. Mas se alguém consegue se privar dela, o que está acontecendo? O que pode estar acontecendo? Distante do Senhor. Hã? Está distante do Senhor. Sim, então se aproximou de quê? Se contaminou. Das trevas. Não, segundo o que você está vendo, Amargura. não, se aproximou de quem? Do mundo. Da amargura. Mas então você pode ter paz com o mundo, você se aproximou com ele, não é isso? A Bíblia fala que não é paz com o mundo, tem de paz com Todos. todos. Por quê, Ronaldo? Você é uma alma. Então eu sou separado de você pela infinita misericórdia de Deus, não por merecimento, mas o meu dever, usando você como exemplo, mas o meu dever é fazer com que o Ronaldo perceba que na minha vida há quem? Cristo. O Espírito Fala Santo. alto. Cristo. Cristo, o Senhor. Então por isso que a Bíblia fala, seguir a paz com todos. E a santificação, porque a santificação é uma barreira, um impedimento de você se corromper com esse mundo. Você não lembra que Jesus falou certa vez assim, aquele que se lavou, não é necessário mais se lavar, senão somente o quê? Quem é que lembra? Aquele que se lavou, e ele falava literalmente, Somente os pés. somente os pés, não é isso? Isso, somente por que os pés? Você sabia que os homens tomavam banho publicamente naquela época?
a água em casa não tinha quantidade de água para tomar banho. Então eles tinham aquelas piscinas públicas, reservatório, poços de água. Eles não ficavam nus, mas eles se lavavam. Mas eles tinham que ir até a sua casa fazer o quê? Caminhando. Aí sujar o pé. Sim, Secar. isso é uma metáfora. Você está limpo. Se alguma coisa está suja porque você é obrigado a caminhar nesse mundo, somente os pés. Então quando chegavam em casa, eles limpavam os pés. Entendeu agora? Então olha bem, seguir a paz com todos, com relação a que você, a paz é ligada com relação à santificação. Não tem como uma pessoa, entenda bem, não tem como uma pessoa santificada com Deus, a Deus, realmente vocês vão ver isso, ela simplesmente não ter paz com as pessoas. Mas não é uma paz de vínculo, não, de convivência junto, não. É uma paz assim, não consegue me desviar do meu caminho. Então fala assim, ó, vocês vão viver no meio das pessoas. A Bíblia fala que Paulo citou assim, irmãos, quando eu digo que não vos associeis com os pecadores, eu não falo dos pecadores desse mundo, porque seria necessário que vocês fossem o quê? Tirados. Mas se separais daquele que dizer-se irmão, não é isso? For fornicador, prostituto, avarento, idólatra, contencioso. Então, a esses digo, não vos misturais. É como também na Babilônia, como Daniel viveu lá, também Sim. daquilo tudo e... Muito importante isso, porque isso vai ser mostrado. Entenda bem, você pode ser obrigado a uma situação. Recordem-se do estudo que você não veio. Recordem-se do estudo passado, onde houve uma pequena dúvida na mente dos irmãos. Aquele que não deixar pai e mãe, não aborrecer pai e mãe. Entenda bem, os irmãos vão entender biblicamente, por isso que eu falei assim, Senhor, o Senhor sempre há de explicar após, melhor. Você leu o versículo, Joyce? 15. Isso, eu vou repetir e você emenda com 16. Seguir a paz com todos e a santificação, sem ela, ninguém verá o Senhor. Tendo, durante esse tempo, cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela o que, Joyce? Muitos se contaminem. Muitos se contaminem. Já foi embora a santificação há muito tempo. Muitos se contaminem. O 16 agora. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Aí, agora vocês vão começar a entender. Parou, Olha bem, Esaú era profano. Por que ele era profano? Para começar, com relação à família, ele era quem? primogênito. Ele era o primogênito, não é isso? Era aquele que ia herdar a linhagem de Abraão, não é isso? A bênção principal. A única bênção, na verdade. Ele já sabia disso. Só que quando os dois nasceram, a mãe ouviu dizer assim, ó, não se engane, o maior vai o quê? Servir A quem? o menor. Menor. Entendeu agora? O Senhor, aí já entra na lembrança da providência de Deus. Olha bem, eu estou citando tudo que nós aprendemos antes, para que os irmãos possam perceber aqui. Começa a ver Jerônimo, mas e como é que é isso? Por que você está falando de profanação, depois vai falar de ecumenismo, e depois vai falar do título em si, sincretismo religioso? Eu nem expliquei da palavra. Porque é importante que ninguém seja como Esaú. Porque tem no coração, é isso? Mas ele quando nasceu já tinha. Olha só, ele já nasceu sendo profetizado de que ele o que teria? Não teria. Entendeu agora? Já foi falar, o maior servirá ao menor. Não é isso que foi dito? O maior servirá ao menor. E só quem sabia disso É a mãe. A mãe. era a mãe. Lembra do nome da mãe? A mulher de Jacó?
Rebeca guardava no coração isso. Não revelou a Jacó. Perdão, não revelou a Isaac. Desculpa, eles confundem tudo, porque são 3 gerações. Ele não revelou a Isaac. Aí, olha bem. Quando ele fala, ninguém seja fornicador ou profano. São 2 coisas distintas. Fornicador, aquele que faz uso da sua vida para tudo aquilo que dá prazer para ele. E profano, porque ele consegue viver essa vida de prazer, essa vida de pecado, mas com a garantia de que sou primogênito. Isso. Então, se fôssemos nós, falaríamos o quê? Sou do Senhor. Sou do Senhor. Do Senhor. Eu sou do Senhor. Nós vivemos com títulos. Não, eu sou do Senhor. Quando a Bíblia fala que você profana, você se garante naquilo que aparentemente você julga que já é teu. Mas a Bíblia diz assim, ó, se alguém cuida ser alguma coisa e não é, esse faz o que com si mesmo? Engano. Engana-se. Engana-se. Se alguém cuida ser alguma coisa e não é aquilo, não é quer dizer que não é porque o outro está julgando. Ele nunca teve. Engana-se a si mesmo. Ele está se enganando o tempo todo. E muitos caminham assim, se enganando. Porque ouvem palavras bonitas todo dia, porque se sentem bem, fazendo uso da maravilha da palavra, mas é totalmente passageira como uma coisa mundana. Não, a palavra não é passageira. Nós fazemos a palavra passageira, porque se ela não tem efeito em nós por muito tempo, então nós fazemos o que com ela? Que é o título que nós estamos falando. Profanamos a palavra. Aquilo que é santo. A Bíblia fala que no Antigo Testamento eles liam a lei e os filhos tremiam, porque o pai ensinava, não ensinava com pedaço de pau na mão, não. Ele ensinava, filho, nós estávamos escravos no Egito. E o Senhor nos tirou de lá. É mesmo, pai? É. Nós estávamos já com um alimento cortado, obrigava a gente a pegar o próprio material para fazer tijolo. Ó, você vai fazer tijolo, não vai ter material, se vira. Tem que ter tijolo. Sofremos e pedimos a Deus. E contava para o filho, e nós erramos no deserto. E toda uma geração caiu, filho. E o nosso Deus é isso. Ele é bom, o nosso Deus é bom. Por isso temamos Ele. Aí entenda bem. Já que nós citamos profanação, volta um pouquinho aí em Hebreus, um pouquinho só, eu acho. Deixa eu ver se eu não marquei, não, deixa eu achar aqui. Ah, sim, um pouquinho acima. No capítulo, no versículo. Vou continuar pedindo a Joyce para ler. O versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo... Então, peraí, está falando de pais, de pessoas normais, em Bexa. Ronaldo, está falando de pais, de chefes de família, vai, aqueles, vai. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Certo, ou seja, corrigiam baseado na sua transgressão, Ronaldo. A sua mãe e seu pai, Hebreus capítulo... Nós estamos no capítulo 12 ainda, versículo 10. Ou seja, sua mãe te corrigia segundo bem lhe parecia, não é de qualquer maneira não, muitas vezes bem lhe parecia, é necessário que eu faça isso. Isso, entenderam? Para quê? Mas este, para nosso proveito... De que ele está falando? Agora este, quem é este? Lembra do contexto que está falando do Senhor? Não é isso? Olha só, porque aqueles, os pais... Nós estudamos isso. Aqueles significam os pais nos corrigiam segundo bem lhes parecia, segundo achavam correto, segundo a sua função de pai e de uma pessoa preocupada com o caminho do seu filho. Mas este, quando fala este, é o Senhor. Ele nos corrige para quê? Para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Oh, então, olha bem para cá. Se eu ainda consigo, se ele pede para eu me santificar para ele, e eu não consigo, ele vem e faz o que comigo? Baseado na minha filiação. Corrige. Nos corrige. E quando ele nos corrige para que nós lembramos que ele é um Deus poderoso, é isso? Não. Para que participamos de quê?
Da santidade. Da santidade dele. Entenda bem, nós não temos santidade. Nós participamos da de Deus. Ou seja, dá uma figura de aproximação. Eu me aproximo de Deus porque Deus me corrige. E quando me corrige, eu ainda sou o quê? Filho. E quando não me corrige, eu sou o quê? Quem lembra da palavra? Feia. Bastardo. Bastardo. Eu não tenho linhagem. Eu não pertenço, eu não tenho pai. Eu não tenho uma linhagem glorificadora que é dada a mim. Mas o filho, esse é corrigido. Porque esse o pai quer vê-lo morando com ele. Continuando. 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso. Olha bem, eu ainda estou falando da profanação. Entenda bem, na verdade, toda correção ao presente, na hora, parece uma coisa horrível. Parece uma coisa assim, caramba, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Na hora, parece isso, parece que estamos sendo afligidos, olhando para os nossos erros. Lembra do estudo de doenças? Lembra? O estudo que nós falamos sobre as doenças? Que, na verdade, a gente não precisa citar que uma doença pode ser uma correção, mas todo mundo que fica doente, o que foi citado no estudo, lembra? À noite, quando vai dormir, comece a pensar na sua vida com Deus. Por que eu estou doente? Mas ele vai ocultar, todo mundo passa por isso. Porque a doença acaba trazendo à tona a nossa fragilidade, fraqueza e principalmente os nossos pecados. Pode nem ser propriamente dito que os nossos pecados tenham feito a doença, mas a Bíblia fala que os pecados trazem o que para a nossa vida? Se nós continuarmos neles deliberadamente. Morte. 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 O provérbio fala: há caminhos que ao homem parecem ser o quê? Bons. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim, lembra, Beth? Dá em quê? Em caminhos de morte. Mas essa figura não é morte mesmo, é morte tanto física quanto espiritual. Irmãos, pensem bem, olha só, olha o significado da palavra profanação e vejam aqueles que não estão nem profanando, porque já vivem no maligno. Quantas pessoas passaram pela rua, talvez aqui ontem, e não estão vivos agora de manhã. Vocês entendem isso? Então, como pode nós, após sermos resgatados, continuarmos submetidos às mesmas fraquezas? Não estaremos fazendo outra coisa senão profanando aquilo que pertence a Deus, que é santo. Aí tudo bem. A profanação foi mais ou menos exemplificada. Vamos ver alguns versículos, por favor. Êxodo 20. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, o 24 e 26. Pedi a Beth para ler, para gente. Êxodo 20. Todo mundo achar, vamos achar, meus irmãos? Okay. 20, versículo. Olha só, eu vou mostrar para vocês como Deus se preocupava de que você não profane nada do que é dele. Nada, olha só. Beth, achou? Todo mundo achou? Todos acharam? Então vamos lá, Beth, deu 24. Aí o Senhor falou para Moisés como ele queria que fosse feito um altar. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. Vai prestando atenção. E as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Um altar de terra me farás, de terra. Ele fez em terra. Agora lê o 25.
E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantarás o teu buril. Não. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Sabe o que é buril? Buril era tipo um cinzel que as pessoas tornavam a pedra, cortavam aspas da pedra para fazer uma forma, para encaixar melhor. A Bíblia está dizendo, Deus assim, não vai mexer na pedra. Quando fala que construirás um altar de terra, usava um montouro mesmo, não mexa, para que não houvesse nenhuma influência. Olha como é que é a profanação. Não houvesse nenhuma influência humana de arte, de beleza para se fazer aquilo. Ele fala assim, a essas pedras você não vai usar o teu buril, ou seja, a sua, vamos colocar assim, Talhadeira. é uma talhadeirazinha para acertar a pedra, para ficar bonito. Olha que coisa, até aquilo, eu quero fazer bonito para Deus. Não existe bonito, não existe bonito para Deus, existe total o quê? Quando Deus fala uma coisa? Obediência. Se o Senhor pediu, farás nesse monte de terra, você vai fazer nesse monte de terra. Mas nós temos a tendência de quê? Olha a profanação. De fazer assim, mas é Deus, Ele merece o melhor. Fazendo de Deus um boneco, uma coisa agraciada. Então Deus fica parecendo com o quê? Quando você começa a querer... Uma coisa imaginada. Não, é isso. Mas Deus, nós começamos a fazer de Deus o quê? Quando você começa a querer preparar tudo direitinho, posicionar, tudo, fazemos de Deus o quê? Um quê? Pense bem. O que você posiciona? Bota um local perfeito, acende luzes, bota umas flores do lado. Então uma o quê? Imagem. Ele está dizendo, você não vai ter nada na tua cabeça. Não vai olhar aquela pedra, só tu viu que trabalho que eu fiz para o Senhor, para que não houvesse profanação. Então repete o versículo, irmã Beth. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Então ele está dizendo o seguinte, se você tocar numa pedra, você vai fazer o quê? Profanar. Você tornar impuro aquilo que pertence a mim, que é puro. Aí eu pergunto para os irmãos, nós temos então, baseado nesse começo, a ideia de profanação? Você acha que tem? Você acha que você não faria isso não, Joyce? É para Deus fazer não, essa pedra está muito feia. Deixa eu dar um cortinho nela aqui, que é para a gente saber que é para Deus. As exigências de Deus com relação ao homem, elas são até aceitas. Com relação como é que se diz? Ao zelo, né? Davi, quando pecou, que veio uma praga sobre Israel, que ele numerou o povo, a Bíblia fala que mandou Davi ir lá o Jebuseu, pegar um pedaço, sacrificar ali. Davi chegou e falou assim, me concede, rei, acho que o nome dele era Araúna, ele se prostrou, rei, é de paz que eu estou vendo. Poxa vida, olha, eu preciso desse local aqui, eu quero te comprar. Olha bem, eu quero te comprar esse local. Já leram isso? Já. Comprar esse local aqui para que o Senhor me mandou sacrificar por causa do meu pecado, do meu erro. Mas Ele me perdoou, Ele perdoou o povo. Não, olha bem, isso é profanação. Não, de forma alguma eu te venderei. Por quê? Porque era para o Senhor, não era? Mas farei o quê? Te darei. Não é uma coisa boa? Não é uma coisa, aos nossos olhos, agradável a Deus? Parece uma vantagem. Mas não era. Não podia ter intervenção. Sabe o que Davi respondeu? De forma alguma. Não oferecerei sacrifícios a Deus que não, quem lembra? Que não me custem nada. Entendeu? Então tem toda essa situação de profanação. Aí você começa a olhar, isso é o alvo do estudo de hoje, talvez do domingo, e quanto tempo precisar, de que você perceba o que profana a minha vida diante de Deus. Porque esses detalhes vão fazer nossos olhos se abrirem.
Continuando, Deuteronômio 16. Mais adiante. Passa Deuteronômio o quê? Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio qual? 16. Olha bem. Lembre-se que o título é sincretismo religioso. Eu ainda estou lá embaixo, lembra? Eu não tenho como falar sem falar de ecumenismo e sem falar de profanação. Todas três distintas. Uma da outra. Deuteronômio 16, versículo 21 e 22. Todo mundo achou? Sim. 16. Peraí. É isso mesmo? É. 16, 21 e 22. Você pode ler pra gente, por favor? Peraí, preste atenção, acompanhe junto. Se alguém tiver uma tradução diferente, fala, pai, eu vou ler porque a minha é diferente, tá? Pode falar pra mim. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti. Nem levantarás estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. Não plantarás nada, não usarás nenhuma árvore para embelezar o altar. Não construirás o altar entre duas árvores, porque aquilo vai ficar bonito. Você sabe por que Deus proibiu isso? Olha que coisa, você vai começar a entender o que é profanação. E você vai falar assim, realmente, quantas eu pratico e não sabia. A Bíblia fala que os druidas usavam as árvores para seus cultos pagãos. E quando fala estátuas aí, quem é que tem a tradução diferente no lugar de estátua? Aqui é a imagem. Não, imagem, quem tem outra? A minha tradução tem não fala, tem algum que tem coluna? Tem aqui, nem levantarás para ti coluna. Lê então você, vai. Nem levantarás para ti coluna, coisas que o Senhor teu Deus detesta. Em outra palavra diz odeia. Aqui diz odeia. Odeia isso, não farás. Mas uma coluninha bonita, irmãos, o que nós temos numa igreja lá na frente? Lá na frente, a igreja construída. A maioria é coluna mesmo. Não. O que nós temos lá na frente? O altar. É chamado de outra coisa? Não. Alguém chama de outra coisa? Vamos subir aqui no local que a gente usa para pregar, é isso? Quando o pastor convida alguém, vem cá, sobe aqui no altar. É isso? Então olha o nome, altar. Olha a profanação do altar. É um altar que é do Senhor, é isso? Não se diz do Senhor? Eles falam que ali não pode subir a pessoa, olha bem, ali não pode subir a pessoa que está com a vida desregrada, ali não pode subir a pessoa, não está errado não pode subir a pessoa que não é casada, está com 3 namorados, todo mundo sabe, aquela pessoa que é mal vista pelo povo da igreja, não convém deixar não esse irmão evita de subir no altar, porque para nada, porque não está com a vida diante de Deus não. Sim. Mas em cima do altar tem bandeira de Israel, já viram? Bandeira do Brasil e bandeira do estado do Rio de Janeiro. Irmãos, vamos entender, não ocultemos o nosso entendimento para agradarmos aqueles que se dizem pessoas sensatas e honestas diante de Deus. Bandeira de Israel, porque acha que é o seguinte: o povo que rejeitou Cristo, não estou falando mal de Israel, a Bíblia fala, abençoarei aqueles que abençoarem, eu coloco no meu altar. E Paulo foi contra isso. Como é que vocês foram libertos desses rudimentos que os religiosos fazem? E vocês abraçam isso. Olha, tem uma festa de casais, e eu estou falando o que é real, e as bolas estão lá até hoje, já tem 2 meses. Nunca tiraram, enfeitaram com corações voltados do Senhor, nunca se preocuparam, não deviam nem ter feito. Uma certa vez ia ter uma festa dentro da igreja, e eu vou falar para vocês, diante do Senhor, a única pessoa que se levantou falou assim: não faça isso, porque nós vamos fazer aqui um jantar. Esse local é de culto a Deus, por muito menos, um homem conhecido muito nosso, que começa com J e termina com Jesus, o nome dele, fez um chicote e expulsou
todos que cometiam alguma coisa ilícita dentro do templo. Por quê? Ele não falou a palavra profanação, ele falou uma coisa pior: não façais da casa do meu pai covil de ladrões. Olha só, de ladrões, não faça da casa do meu pai. Então entendam bem, olha como é que é a profanação. Você não permite que o músico toque em cima do altar. Mas na verdade, na hora que tem a oferta, você nem lembra do altar. Olha bem, o altar é para todo o culto a Deus. E a Bíblia fala no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos, eu só não lembro do capítulo agora, quando trouxeres a tua oferta até o altar, não é isso? Até ao altar. Olha como nós profanamos. Devemos ir até o altar, mas temos a desculpa para profanação de quê? Ninguém mais usa o quê? Dinheiro. Muito mais prático passar a maquininha para não ter profanação. Mas você profana baseado numa coisa o quê? Não. Lícita. É lícito. Todo mundo faz assim. E o que a Bíblia fala? Capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com esse mundo, não vos moldais a ele, mas transformai-vos. Não é somente não se moldar, não, porque se você não transformar o teu entendimento, não tiver ele mudado por Deus, você não consegue entender. Você só vai deixar. Olha, entenda, irmãos, deve ser falado que talvez uma pessoa, amanhã depois, abre os olhos e fala assim: o que eu estou fazendo com o altar do Senhor? Adianta pregar, adianta chegar, porque irmão, vocês têm que deixar na vida. Sim, eu já começo profanando. E a Bíblia fala que os fariseus gostavam das ofertas. E ele falava assim, valorizava a oferta. E Jesus falou assim: vem cá, quem é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Eu faço essa pergunta para os irmãos: quem é maior? O altar. Então todos que sobem ali devem estar o quê? Santificados. Mas Jerônimo, olha só, isso não existe, não vai nem ter culto. Sim, então não faço culto ao Senhor. Ontem uma pessoa conversando comigo falou assim: poxa, nós estamos querendo trazer as pessoas que pararam de gravar de antigamente, as belas músicas, e vamos resgatar. Alguns estão até sumidos, mas nós vamos, assim mesmo, mas nós vamos resgatar perguntando primeiro: você está sumido há muito tempo, como está a sua vida de Deus? Porque o que vamos fazer é uma coisa santa para Ele. E eu fiquei assim, foi daí que eu recebi de Deus o que eu devia falar. Apenas uma frase, não é pastor, nada, uma pessoa está conversando comigo ontem, pelo telefone. Nós vamos perguntar, porque não queremos fazer alguma coisa só por fazer, mas queremos fazer em tributo a Deus. Olha a preocupação deles. Não são nenhum santarrões não, mas se preocuparam com isso. Olha, vamos chamar fulano, que está famoso pra caramba, mas vamos botar acima dos alfares, vamos botar ele na parede. Fale, igual Josué fez. Está todo mundo limpo, lembra? Quando tomou uma coça de um povinho pequeno porque Acã tinha roubado as peças de prata e a capa babilônica. Então, ele falava assim para mim ontem: nós vamos chegar e falar assim: olha, você é uma pessoa importante, você fez parte importante do louvor e adoração como se existia verdadeiro mesmo. Aí era tudo considerado para Deus, mas não adianta você querer fazê-lo se você já não mais está no caminho dele. Não queremos ter. Eu falei: poxa vida, olha, uma coisa boa, vão pagar um preço por isso, vão chamar de julgadores, porque a profanação com relação às coisas do Senhor, elas têm a ver com o seguinte: direito. Eu posso fazer isso. Uma certa vez, na igreja que eu congregava, botaram da noite para o dia. Eu vou falar para os irmãos, e quem foi músico sabia. O altar tinha os músicos, era para mensagem, até o dia que apareceram 2 jarros enormes de flores artificiais, mas desse tamanho assim cada um.
Eu falei assim, poxa, quem é que fez isso? Ah, foi a pessoa, nem era nada. E o líder da igreja se calou, por quê? Porque não queria ofender a pessoa que fez com tanto carinho, Beth. Você está entendendo a profanação? Eu quero saber se vocês estão entendendo de pouquinho a pouquinho a profanação. Mas é de coração que eu estou oferecendo a Deus. É de coração. Então, se eu falo isso, mas é de coração, eu estou querendo que Deus faça o quê? Aceite. E então, faça o que com relação a mim? Se... Engane. Não. Se... Quando a pessoa cresce, você diminui. Nós queremos que Deus o que? Se submeta. Submeta a nossa vontade. A nossa vontade. Porque, Senhor, o que eu estou fazendo para o Senhor é certo. O correto era ele ter explicado. Nós lemos, Ciro, você leu o quê? O 21, 22. Agora é Ezequiel 22, 26. Nós já estamos encerrando. E vamos continuar no domingo que vem. Ezequiel 22, 26. Eu já vi igreja até árvore de Natal. Tem uma igreja que tem Mas uma a prancha. maioria- Tem uma prancha. Não, Ah, olha só. realmente Tome cuidado só com Agora, uma né? coisa. Tome cuidado só com uma coisa, irmãos. Sim, mas peraí. Tome cuidado só com uma coisa. Até quando vocês perceberem isso, no pensamento de vocês, não profanem, olhando assim, eu não faço isso. Entendeu? Agora, isso que eu quero explicar para vocês. Uma coisa, quando é abominável a Deus, é abominável para o perdido, para o profano, tanto quanto para o santificado. Porque ele não tem como aceitar. E talvez os irmãos comecem a entender quando ele falou assim, aquele que não deixar pai e mãe. Entenda bem, vão entender devagarinho, porque Deus vai fazer isso. Aquele que não deixar pai e mãe, filhos e filhas, irmãos e irmãs, por amor. Aquele que não aborrecer pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Os irmãos vão entender, sem eu ter que explicar novamente. Porque eu senti que no outro estudo, isso não entra muito na cabeça. Fala, Beth. Não, assim, eu perguntei porque antigamente, quando eu me converti, vim para a igreja, não tinha essas coisas dentro da igreja. Era só o altar. Nunca teve. Isso é recente, de poucas décadas para cá. É flor, é sei lá mais o que, qualquer tempo até passarinho lá. Sim, Mas sim. depois isso comigo. Então é interessante os irmãos comentarem isso. Olha bem. Abriu Ezequiel 22, 26? Deixa aberto aí, deixa aberto que eu vou comentar. Olha só. O fato, vamos citar o objeto, uma árvore de Natal. Todo mundo incrédulo sabe que a origem de uma árvore de Natal é uma origem druídica. Você sabe o que é guirlanda? Duende, né? Guirlanda, aquele Guirlanda, porta bonito. Aquilo. Bonitinho é isso. Agradável de ver, não é bom de ver. Natal, só falta neve. A Joyce sabe que teve um filme que nós vimos que, independente do filme falar aquilo ali, eu já sabia. No filme o cara fala assim, isso aqui nunca foi para fazer bem. Ele fala assim, você está usando isso aqui, só sabe o que eu estou falando. Não estou falando do filme, estou falando que é uma coisa que eu já sabia. Ele fala no filme assim, isso está fazendo o contrário, isso está atraindo esse objeto. Está atraindo, é um objeto que os druidas usavam para atrair as entidades para dentro do local. E as pessoas passaram a adotar com o tempo, fazendo as casas. Sabe, a árvore de Natal, ela substitui um sentimento que deveria ter o ano todo. Você pode ver uma árvore de Natal da paz. Poxa, ficou tão bonito, iluminando. É tão bom, apaga a luz, aquelas bolinhas, sabe? Mas na verdade, nunca lhe dará a verdadeira paz e comunhão com o teu Senhor. Mas faz com que você torne a casa agradável. Agradável e aceita até por muitas pessoas. Que lindo! Quem não gosta disso? Gente, que decoração de Natal! Olha, já cobriu o quê? Olha que linda a decoração de Natal, já cobriu o possível entendimento de Natal, se é que querem mostrar o verdadeiro sentido do Natal, não é isso? Por isso tem uma música que fala, eu conheço o verdadeiro sentido do Natal. Uma música muito antiga, fala assim, eu conheço o verdadeiro sentido do Natal, não o Natal como data, mas a lembrança que um dia, não naquele dia, num dia nasceu o Salvador. Então tudo isso é muito bonito, mas ele vai entrando e vai profanando a sua mente. Que agora não é profanar o local, não é profanar a casa, é profanar o teu entendimento. Mas isso faz bem. E se faz bem,
é porque você ainda é escravo de quê com relação ao mundo? Pecado. Não, é escravo com relação a quê com relação ao mundo? Detalhe. São vários detalhes, mas tem um específico. Agradar. Agradar, poxa vida, isso que eu fazia era tão bom, quer dizer que eu agora recebi a salvação de Cristo, eu não posso mais viver dessa forma? Pode. Voltemos ao estudo da porta estreita. Você é proibido de viver da forma como você quer? Não. É proibido, Ronaldo? Não. Se você gosta de uma coisa, alguém pode tirar esse teu direito de viver? Segundo o mundo, não. Sim. Lembra de Eclesiastes? Lembra do finalzinho do último capítulo de Eclesiastes? Alegra-te, vamos lá, vamos ver se a gente consegue repetir. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade. Recreia o teu coração. Alegra-te nos seus feitos da mocidade. Faça tudo que o teu coração deseja. Mas lembre-se de uma coisa. Por todas estas coisas te trará Deus a quê? Juízo. É bom ensinar uma palavrinha sem citar ela, já reparou? Já reparou isso? Que há esse, eu vou chamar de um dom de Deus. Ensinar sobre uma coisa sem ficar falando o tempo todo a palavra. Você repetindo a palavra, porque a palavra, profanação, não, olha bem, o entendimento está nisso. Recreia-se, teu coração faz tudo, mas lembre-se de uma coisa, Deus é santo. Você quer fazer, talvez ninguém vai te proibir. Alguns eu digo, Deus fecha a porta e não deixa. Incrível que pareça, eu chamo de privilegiados. Deus fala assim, não permitirei que você faça isso, porque vou te levar, você é meu, não vou permitir isso. Mas há outros que sabem que o coração nunca foi verdadeiro diante de Deus, ele entrega. Faça, mas você nunca vai poder dizer que você é inocente, que você não sabia. Já pensou? Voltando a estudar para as quando chegar lá em cima, Senhor, eu não sabia que eu estava profanando. Não que isso seja a causa principal da condenação. A causa principal da condenação é você não ser conhecido por quem? Por Deus. Por Deus. Mas talvez você fale, Senhor, eu sei que muitas vezes, poxa vida, desculpa, se o Senhor tivesse estado no meio comigo o tempo todo, talvez eu não teria feito isso. Eu apartai-vos. Isso, olha bem. Não, vocês profanaram tudo, vocês tiveram como viver conforme eu queria, mas vocês decidiram o gostinho pela profanação. Então entenda bem, Ezequiel 22, 26. Nós não falamos dos sacerdotes? Lê para mim, lê, Silvio, por favor. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Para. Por quê? Porque eles eram inocentes, coitados, eles não sabiam? Por favor, absorvam esse texto. Lê de novo, Silvio, bem assim, enfatizando cada palavra, vai. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. As minhas coisas santas, vai. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meu Deus. Desse jeito, juntando tudo isso, quem é profanado? Claro que Deus não pode se tornar impuro, profanado com relação àqueles que dizem servi-lo. O próprio Senhor, dessa forma, eu sou profanado no meio deles. Eu me torno uma coisa corriqueira e impura que qualquer um pode botar a mão. É porque tanto faz, né? Vocês sabiam? Lembra quando... É porque as pessoas leem tão pouco a história bíblica. Davi estava transportando a arca para Belém. E estava um carro de boi. Os bois levando e haviam buracos. De repente, a arca balançou, ela estava amarrada, mas ela tombou e parecia que ia cair. Um homem, tem até o nome dele, mas eu não me lembro agora, pegou, que estava conduzindo o carro, e segurou na arca. E morreu instantaneamente. Deus é ruim. Porque foi isso que Davi pensou, sabia? A Bíblia fala que Davi falou assim, poxa Senhor, podia, olha bem, podia ter poupado ele.
Você sabe o que aconteceu com a alma dele? A Bíblia fala que ele morreu, porque ele tocou na arca. Não podia tocar na arca, não podia. O problema é que nós colocamos uma circunstância, para profanar as coisas de Deus, nós colocamos uma circunstância, mas ia cair. Os irmãos lembram do filho de Salomão, Roboão, era idólatra. Então o reino dele acabou passando 10 tribos para Jeroboão. Você lembra da história, lembra? Dividiu o reino. Jeroboão se tornou idólatra também. Aí veio um profeta de longe, e estava lá, Jeroboão construiu um altar, e o profeta falou assim, olha, Deus falou para o profeta assim, profetiza contra o altar e ele vai rachar. Ele vai rachar. Ou seja, isso é profano para mim, tem que ser destruído. E a Bíblia fala que Jeroboão tentou correr para segurar o altar, para impedir o cumprimento, e a Bíblia diz que a mão dele secou. Imediatamente. Então vocês veem, eu vou repetir o que a Silvia leu. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o impuro não fazem diferença. Eles não conseguem discernir o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim eu sou profanado no meio dele. Vai agora para o mesmo Ezequiel 44, 23, para a gente comparar. 44, 23. A sua tradução também o que você está lendo, Ronaldo, é a mesma de todo mundo aqui? É 44, 23. Aqui ele fala num versículo só a função do sacerdote, do ensino que ele quer para o povo. Olha só, ele fala que esse ensino não pode sair do meio daquele que é chamado povo de Deus. Lê, Beth, para mim, o versículo 23. E o meu povo ensinarão a distinguir. Só, que eu gosto de dar uma pausazinha. Ao meu povo vai ensinar a fazer o quê? Diferença. Vai ensinar, então, Beth, você tem que ser ensinada. Para que você nunca mais pratique a profanação. Ensinada como fazer a distinção entre o que é santo e o que é profano. Não que você possa fazer uso do profano. Eu só não estou misturando com as coisas de Deus. Quando você faz uso do profano e não mistura fisicamente com as coisas de Deus, quem é que está sendo profanado? Você faz uso do profano e não mistura as coisas de Deus. Então, tecnicamente, teoricamente, em tese, Deus não está sendo profanado, não é isso? Mas quem está sendo profanado? Não. Você faz uso do profano. O tempo do Espírito Santo. Isso, então a pessoa, não é isso? Então deixa de ter comunhão com Deus, que impede o que também? A santificação. Repete o versículo, repete até o final. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Está vendo? Haverá discernimento, vocês sacerdotes, vocês que tem uma palavra para isso, que agem diante de mim, ou seja, que ministram diante de mim, ensinará o povo a fazer uma distinção. Não façamos isso. Isso profana a nossa vida com Deus. O que a Bíblia fala que se um homem casado se achegasse à mulher dele com ela no estado menstrual, o que Levítico fala? Que ele se tornava o quê? Impuro. Mas tem uma outra palavra para impuro. Imundo. Ele tinha que se purificar 7 dias fora do arraial. Porque não podia, não se chegarás. Mas não é uma questão somente física ou até mesmo assim, social, não. É uma questão que o Senhor fala, tu és separado para mim, não faça isso, porque isso traz profanação entre mim e vós. Então, todo esse estado que nós vamos falar de sincretismo religioso, nós mostramos o primeiro ponto, de lá de cima nós viemos para baixo.
Não temos como falar de sincretismo religioso se não falarmos de quê? Ecumenismo. E não temos como falar de ecumenismo se não falarmos de profanação. Então, no domingo que vem, se Deus assim permitir, se Ele conceder, e isso é sério que eu estou falando, nós continuaremos e falaremos sobre ecumenismo. Engraçado que ecumenismo é uma palavra nova. Ecumenismo é de algumas décadas para cá, mas ela sempre existiu no grego. Eu só vou deixar uma abertura para os irmãos. Ecumenismo no grego não tem nada a ver com o que se fala aqui agora. Ecumenismo no grego, ekumenios, que é a palavra, significa o direito de todos habitarem a terra. Numa versão mais a inteira habitação da terra, ou seja, a terra toda como habitável. E a religião pegou esse nome para fazer coisas boas para com Deus. E no domingo que vem nós vamos ver isso. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos encerrar, vamos orar. Os irmãos que anotaram, relembre o que foi dito aqui, porque na verdade não tem como nada entrar na nossa mente se nós não entendermos. Não é procurar saber, eu vou ver isso aqui, esse detalhe aqui, não. Entender, é todo um contexto. No final você entende. Eu entendo a diferença entre o profano e o santo. E o porquê que Deus rejeita, não profanarás. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus de amor, Deus cuja santa presença nós estamos, Pai. Bendito, louvado e agradecido é o teu santo nome. Aquele que vive e reina para todo sempre, nós louvamos e agradecemos o teu nome, Pai. E te pedimos, segundo a tua graça, Pai Santo, que conceda, a começar por mim e os meus irmãos que aqui estão, Pai Santo, e a todo aquele que porventura vier a assistir essa aula, Senhor Deus amado, que haja compreensão da tua santidade, Pai Santo, e que sem santificação jamais veremos o Senhor. Mas retira toda e qualquer aparência de profanação, mostra-nos, torna-nos não mais inocentes, Pai Santo, se é que somos isso. Ensina-nos, como vimos na tua palavra agora, Senhor Deus amado, a fazer distinção entre aquilo que profana toda a nossa condição de convivência e caminho com o Senhor, ó Pai. Senhor Deus amado, abençoa os meus irmãos, em cada lar representado, que haja paz e harmonia, e que tenhamos um domingo diante do Senhor, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo nós choramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos encerrar.